liderança provisória, classificação antecipada e bola aérea muito forte. Como que a gente pode definir, você principalmente como um dos líderes desse elenco, definir essas 9 primeiras rodadas do Operário no Paranaense? Boa noite, Mel, boa noite a todos os presentes. Realmente o nível de desempenho tem agradado, apesar das dificuldades que nós temos enfrentado, principalmente em relação ao calendário, né? Um período muito curto de tempo entre uma partida e outra, e isso tem se demonstrado um cenário desafiador, porque nós temos as viagens associadas e temos que equalizar da melhor maneira a necessidade de recuperação dos jogadores, como também oferecer treinamentos para a gente ajustar o que precisa ser ajustado e fazer com que a equipe esteja cada vez mais bem organizada dentro de campo. Os jogadores estão respondendo bem. Acredito que o Operário hoje conta com um excelente departamento médico, departamento de preparação física e fisiologia. A gente está conseguindo rodar os jogadores e é por esse motivo que a gente consegue ter um alto nível de intensidade ao longo das partidas, né? Hoje sofremos muito no primeiro tempo, principalmente com alguns jogadores que estavam esgotados, então a maior parte das substituições eu fiz em função do esgotamento físico dos jogadores. Espero que ninguém tenha sofrido nenhuma lesão mais grave. Agora, esse intervalo curto de tempo, infelizmente, diminui a nossa chance de ter um espetáculo melhor, porque a gente vê os adversários também fadigados, cansados, né? Mas ressaltar aqui o espírito de luta dos jogadores, porque foi uma partida difícil, que a gente não se encontrou no primeiro tempo, mas no segundo a gente foi buscar o resultado. Quem entrou conseguiu contribuir para elevar o nível da equipe, buscamos a vitória até o final e fomos premiados com um placar de 2-0. Agora já garantimos a classificação, mas vamos focar ao máximo para fazer uma grande partida contra o Curitiba, porque a gente quer desempenhar o melhor nessa primeira fase. Temos ainda mais 2 jogos, estamos ali disputando as primeiras colocações na tabela, conquistamos novamente de maneira provisória a liderança e vamos buscar a evolução de jogo a jogo para que a gente possa chegar muito forte na segunda fase, que é extremamente importante para o clube, principalmente a classificação primeiro, né, nas quartas de final, tendo em vista a vaga na Copa do Brasil, e depois fazer o nosso melhor, né, em cada jogo, na fase final, para que esse grupo possa ser premiado com aquilo que ele merece, porque os jogadores vêm se entregando muito e eu me encontro muito satisfeito com o trabalho até aqui. Boa tarde, Bruno Pivetti. Queria que você poderia detalhar as mexidas no intervalo, especificamente as entradas do Rodrigo Rodrigues e do Cleiton, que foram importantes para o resultado, marcaram os gols. Como que foi tua leitura para executar essas alterações? O que você leu naquele momento? E avaliasse a atuação e a presença desses dois hoje em campo. Boa tarde e parabéns pelo resultado. Boa tarde, muito obrigado. Em relação ao Jaci, ele se esgotou fisicamente, não conseguiu recuperar em relação à última partida. Ele teve um dos maiores índices de desgaste físico em relação à partida contra o Cianorte, e aí ele pediu para sair porque estava realmente esgotado do ponto de vista físico. O Felipe já foi uma opção mais de ordem tática, né? Nós queríamos um pouco mais de retenção de bola no corredor direito, a gente estava com dificuldade de sustentar essa bola no nosso campo ofensivo, foi por isso que a gente optou pela entrada do Fran Sérgio, para a gente ter uma qualificação maior na saída de jogo, porque precisávamos buscar o resultado, né? Estava 0-0, e o Fran Sérgio entrou muito bem, conseguiu dar conta, e o Cleiton foi essa opção para a gente ter um escape pelo lado direito, mais imponência em relação ao adversário. E acredito que o Cleiton também tem entrado muito bem, foi premiado aí praticamente com uma assistência e um gol, né? Felizmente essas substituições do intervalo deram certo, assim como também os jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo tiveram um excelente nível de desempenho e contribuíram para elevar o nível de qualidade da nossa equipe na segunda etapa. Olá, Pivetti, um abraço para você, parabéns pelo resultado, pela vitória, como você disse, liderança provisória, né? Amanhã Londrina e Atlético entram em campo. Eu te pergunto, Pivetti, se a forma como o Cascavel veio para o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Ela te surpreendeu de alguma forma, porque o Operário não criou quase que absolutamente nada no primeiro tempo, de chances claras de gol, apenas um cabeceio do Joseph no travessão. Te surpreendeu a forma como o Cascavel veio para o jogo hoje aqui contra o Operário?
Boa noite. Então, o Cascavel não vinha utilizando essa linha de 5, foi algo esporádico, principalmente no jogo do Paraná, que eles utilizaram essa linha de 5, e realmente eles vieram numa proposta de marcação mais baixa, isso sempre dificulta, nós tínhamos, né, que acelerar essa circulação de bola e pecamos na nossa dificuldade em reter a bola no campo ofensivo, realmente criamos muito pouco no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos alguns ajustes, principalmente em relação à saída de 3 com o Fran Sérgio, e aí a gente conseguiu povoar melhor, principalmente os corredores laterais, e a gente via que o adversário oferecia muito pouco espaço por dentro, então a gente investiu e ofereceu a informação para os jogadores que as laterais estavam mais desprotegidas, e a gente, para chegar no último terço, teria que ter mais jogadas agudas pelos corredores laterais do campo. E foi assim que os 2 gols saíram, né? Nós tivemos jogadores também que entraram com um nível de qualidade maior para reter a bola, para fazer esses movimentos no espaço. E aí depois, no segundo tempo, acredito que a gente tenha criado suficientemente para sair com a vitória. Tivemos outra bola na trave a partir da falta frontal do Gabriel, alguns lances agudos dentro da área, e felizmente conseguimos fazer os 2 gols, sair daqui com a vitória e exaltar aí o mérito que os jogadores tiveram, que foram buscar a vitória até o final. A gente sabia que não era fácil, em função de um adversário que tem os seus méritos, tem a sua qualidade, mas também pela sequência e pelo esgotamento físico de alguns jogadores. Então, foi uma vitória que a gente teve dificuldade de ordem tático, técnica no primeiro tempo, mas valeu a entrega pelo segundo tempo, a garra que os jogadores demonstraram, e ficamos satisfeitos com o resultado de vitória e, consequentemente, a classificação antecipada. Boa noite, Bruno Pivetti, parabéns pela vitória. Eu vi no final ali, quando acabou o jogo, você foi até o torcedor gritou teu nome, aplaudiu, e acho que tem sido um retrato da entrega do Operário dentro de campo. O time tem várias valências e uma delas é a entrega. Você acha que essa característica do time tem ajudado para essa sinergia que talvez nós não estivéssemos vendo em anos anteriores, da torcida com o time torcida está ajudando também para que o trabalho flua mais? E ainda, só para poder finalizar, referente à Copa do Brasil. O Operário conheceu ontem o seu adversário. Como que você pretende manejar o elenco agora? Já que provavelmente as datas podem coincidir com o mata-mata de Paranaense. Como que você vê o adversário e essa questão aí de elenco para os campeonatos? Pivetti, boa noite. Boa noite. Em relação à torcida, a torcida é aquilo que justifica o nosso trabalho, né? A gente trabalha muito e tem um nível de exigência alto no nosso dia a dia, principalmente em relação aos jogadores, porque nós temos que ter a devida capacidade de representar o torcedor dentro de campo. E eu já fiz a leitura logo na minha chegada aqui no Operário, que esse time é símbolo de luta, de garra, de entrega, e a gente vê que às vezes as coisas não estão saindo, mas a torcida, se ela verifica que os jogadores estão entregando o seu máximo, estão lutando, batalhando dentro de campo, a torcida nos apoia e contribui demais para que o nosso nível de qualidade aumente ao longo das partidas, e assim a gente consegue ter uma sinergia muito boa com a torcida, e isso justifica, né, em parte, o nosso bom rendimento que nós estamos tendo dentro de casa, né? Ganhamos todas à exceção do Londrina, mas mesmo contra o Londrina, que nós não saímos com um placar de vitória, a torcida apoiou do primeiro ao último minuto e verificou que a equipe buscou o empate até o final, e os jogadores saíram aplaudidos por boa parte da torcida, e eu acredito, né, que isso seja reflexo da torcida visualizar em campo os jogadores representando ela da melhor maneira possível. Então, é assim que a gente tem que fazer do nosso estádio a nossa casa, a imposição máxima e absoluta, para que a gente possa conquistar os pontos, principalmente dentro de casa, porque isso é de fundamental importância para qualquer equipe pautada aí pelo mais elevado rendimento. Em relação à Copa do Brasil, pegamos o Maitá, vamos esperar a definição das datas, né, para a gente preparar a melhor logística, preparar a melhor estratégia, para que a gente possa ser muito competitivo, continuar sendo competitivo no estadual e também buscar essa vaga para a segunda fase da Copa do Brasil, porque é muito importante para nós e para o clube.
Pivete, boa noite. Em relação ao time do segundo tempo, acho que as alterações elas mudaram bastante. Eu concordo com você na hora que você mencionou em relação ao Fran Sérgio. Para mim ele foi fundamental. O Cleiton, o melhor jogador da partida. Você pensa já em ter um início de meio de campo com mais qualidade na saída de bola para essa agilidade? Porque o Jaci tem as suas valências, é capitão da equipe, é um jogador importante. Mas é nítido, para a gente estar acompanhando o jogo, que com o Fran Sérgio o Operário conseguiu fazer uma troca de passes mais envolvente, mais rápida, fugir dessa marcação 5-4-1 que você bem mencionou. E para complementar, queria falar sobre isso. Daria para ter rodado mais o elenco até agora por conta dessa fato do calendário ser muito apertado? Por exemplo, muitos jogadores com uma minutagem muito alta, Bosquilho, o próprio Jaci, e outros com uma minutagem baixa, caso do Pedro Lucas, Rafael Waller, entre outros atletas. Até por essa dificuldade de calendário, daria para ter tido uma rodagem maior, e por que não aconteceu? Eu já falei isso em algumas coletivas e para mim é óbvio. Você não consegue rodar o tempo inteiro o elenco, porque senão você perde padrão. E perdendo padrão, você perde o rendimento. Então a nossa tarefa aqui é um jogo de xadrez, é fazer essa oxigenação da equipe sem perder o devido padrão. Então por isso que alguns jogadores têm um alto volume e outros menos, né? Para mim é muito simples. O Jaci é um jogador de fundamental importância, assim como o Fran Sérgio também é. Dependendo da estratégia de jogo, da necessidade que a gente tem num dado momento da partida, a gente tem esse repertório dentro do elenco e vamos saber ter inteligência para utilizar da melhor maneira os jogadores de acordo com as suas características para aquilo que o contexto pede. E o contexto é de jogo a jogo e a gente vai fazendo a análise para que a gente possa ser cada vez mais competitivo.